Informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O Cruzeiro voltando aos trabalhos pensando no duelo da Copa Sul-Americana, finalizada a rodada de número 5 da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Finalizada a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve jogo nessa segunda-feira e o Bahia derrotou a equipe do Ceará. 1-0, o jogo na Fonte Nova em Salvador. O Bahia, que tinha perdido para o Cruzeiro, se recuperou derrotando a equipe do Ceará. E com isso, o Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras na liderança com 13 pontos, o Flamengo é o segundo com 11, Fluminense o terceiro com 10, Red Bull Bragantino o quarto também com 10. Quinto é o Ceará, sexto o Corinthians, todos com 7 pontos, o Corinthians fecha o G6 e o Cruzeiro é o sétimo, também com 7. Tem Vasco em oitavo com 7, Juventude em nono com 7, São Paulo em décimo com 7. O Mirassol, 11º, 6 pontos ganhos, mesma pontuação de Inter, 12º, Bahia, 13º, Fortaleza, 14º, com 5, Botafogo, 15º, com 5, Vitória, o 16º, também com 5, e na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro, com 5 pontos, Santos, com 4, Grêmio, com 4, e o Sport, com apenas 1 ponto, é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, no final de semana, que é quando o Cruzeiro vai encarar a equipe do Vasco no domingo, às 18h30, 6h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Jogo importante. Assim como foi com o Red Bull Bragantino, o Vasco tem 7 pontos e o Cruzeiro também com 7 pontos. É mais um confronto direto na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes, o Cruzeiro tem um assunto importante, que é a Copa Sul-Americana. Quinta-feira, o duelo diante da equipe do Palestino, o jogo lá em Coquimbo, no Chile, e a gente transmite com a narração do vibrante Alberto Rodrigues. Partida às 9h30 da noite, no estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo. O Cruzeiro só vai pensar mesmo em Campeonato Brasileiro depois de definir essa situação na Copa Sul-Americana. Com 2 derrotas em 2 jogos, o Cruzeiro joga a vida neste compromisso diante da equipe do Palestino. Muxuque Runa é o líder do grupo, 6 pontos em 2 jogos. Palestino tem 3, União Santa Fé tem 3 e somente o Cruzeiro que ainda não pontuou. A retomada dos trabalhos nesta terça, agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, e aí vamos acompanhar como será essa reapresentação, com a reavaliação dos laterais Fagner e William, que ficaram fora por causa de um desgaste muscular diante da equipe do Red Bull Bragantino, e devendo ter o técnico Leonardo Jardim alguns garotos à disposição. Isso porque a gente trouxe uma informação ontem de que alguns garotos não viajaram para o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta, contra o Santos. O zagueiro Janderson, o lateral esquerdo Cauã Prates, o volante Murilo Hickman e também o atacante Kaique Kenji. Quem sabe os 4 aí ficando à disposição para essa viagem do Cruzeiro, que será emendada do Chile. O Cruzeiro vai para Uberlândia e vai fechar a preparação lá em Uberlândia no sábado, antes do duelo diante do Vasco. Para este jogo, inclusive, a venda de ingressos está rolando na plataforma ingressosa.com. Ingressosa.com é a oportunidade do torcedor comprar e apoiar o Cruzeiro lá no Triângulo. Agora eu quero ver a sua discussão com o Rafael Miranda, porque eu acho que eu concordo com a sua opinião, sou da sua opinião. Não, aí com o Rafael não, com o Cabido eu discuto, com o Miranda não. Mas aqui, você tiraria o Matheus Pereira do time? Não, hoje tá perigando pra isso, viu? Porque também precisa se justificar, né? Não, aí você me quebrou, porque eu achava que você ia ser do minha...
Mas o da minha treinador, opinião. Não, aí tem limite, gente. né? Aí tem limite, o CJ. Tá acrescentando bem pouco. Hein? É um jogador que eu gosto muito, todo mundo sabe, mas quando começa ali prender bola, ficar recebendo falta daquele jeito ali, isso tem me irritado também. Então, o Samuca tá na minha linha, porque nós não estamos descartando o cara, mas o Matheus Pereira, Sim. ele entra em campo, né, Samuca, o que é a principal função do Matheus Pereira? Assistir os companheiros e fazer gols. É isso, é dar assistência e fazer gols. Você não conta muito com o Matheus Pereira sem bola. Você abre mão, você monta seu time normalmente para deixar ele livre para jogar. E faz alguns jogos, o Gris pode levantar esses números, o próprio Samuca, se não me engano, acho que são 9 ou 10 jogos que ele não tem participação em gol. E aí tem uma assistência só no ano. Pois é, aí você começa a questionar. Não é que você descartou o cara, mas você começa a questionar. Eu comentei aqui, Samuca, não sei se você acompanhou essa parte, que eu gostaria de ver em algum momento o Dudu e o Caio Jorge por dentro. 2 jogadores que são mais rápidos, que tem uma boa agressividade ofensiva, os dois como 2 atacantes ali por dentro, mantém Wanderson, mantém Christian mais aberto. Eu gostaria, sabe, de ver esses caras, acho que poderia engrenar. E aí, Samuca? 30 de janeiro, só pra constar, a única assistência do Matheus Pereira no ano. Foi no 4x1 contra o Itabirito, não foi? Isso. Ele deu um passe lá, acho que o gol do Marquinhos, né? Isso. Você tá nessa aí? Gol do Marquinhos de cabeça. Eu não sei se o Dudu, ele se vê como um jogador ali por dentro, sabe? Eu acho que ele já fez alguma função parecida assim no Palmeiras. O que ele se sente mais à vontade é aberto mesmo na esquerda, né? Mas dá pra mas fazer. entrando outro também que precisa entrar bem para mostrar que pode voltar aí pro time, né? Ô, Samuca, mas dá pra fazer. O Dudu sem bola, ele fica lado a lado com o Caio, pressionando os zagueiros. Acho que seria melhor pra ele, né? Exatamente, ele não vai ter obrigação de acompanhar a lateral. E quando tiver bola, vamos supor que o Christian jogue daquele lado, ou um meia. Quando tiver bola, ele abre pra jogar onde ele gosta. E esse meia vem jogar por dentro. E aí, quando vai defender, você troca isso. Eu acho que é possível armar isso pra deixar o seu jogador mais efetivo no ataque até então, um jogador que tem tido mais dribles, tem conseguido um desequilíbrio, você preparar o time para ele jogar. Eu acho que é possível, tá, Sérgio? Entendi. Porque o Caio Jorge tá competindo então com Gabigol, Lautaro, Dineno e, como vocês pediram, Dudu. Caio Jorge. Lautaro. Não? O Dudu Gabigol, aí Lautaro, Dineno, porque o Rafa Miranda quer colocar ele aí. Mas você vai tirar o Caio Jorge para colocar o Dudu? Dudu de centroavante? Eu tô querendo tirar o Matheus Pereira. E fazer 2 atacantes. Tá vendo? Ainda bem que a gente não colocou ele pra comparar. Ainda bem. Pra evitar esse tipo de coisa. A gente tentou evitar esse tipo de coisa, né? Mas... Por que, tá? Tudo bem. Então por que você quer tirar o Matheus Pereira? Qual o motivo? Eu sou um que pediu o Matheus Pereira aqui um monte de vezes, quando ele tava fora. Mas nesse raciocínio aí, da forma de jogar que o Leonardo Jardim tá querendo, tá dando muita preferência para jogadores um pouco mais intensos, mais rápido. Cara, ele uma dupla ali com o Caio Jorge, eu acho que podia dar uma liga. E o Matheus Pereira tem feito grandes jogos? Acho que ainda não. É outra coisa, não é para descartar o cara, é o camisa 10 que poucos times têm. Mas a gente está escalando hoje um time muito mais competitivo do que com qualidade, né? Nós tiramos jogadores que têm mais qualidade técnica e colocamos jogadores que têm mais força, mais dedicação. Né? Christian, eu pelo menos voltei no Wanderson, outros voltaram no Wanderson e Christian também. Eu não sei, o Dudu e o Caio Jorge ali, eu acho que seria um ataque bem agressivo. E aí, Cabido? Vocês acham Chupa realmente... essa manga aí. Não, é porque assim, eu fico... pra mim a dúvida tá entre 2, tá? Ou é Caio Jorge ou é Gabigol. Pra mim não tem dúvida disso, não. Pra mim é Caio Jorge e Matheus Pereira, gente. É Caio Jorge e Matheus Pereira. Matheus Pereira, gente. Caio Jorge e Matheus Matheus Pereira. Pereira. É loucura. Não tem que discutir. Tem que Gabigol... discutir sim, a gente tá discutindo. Então discuta. Gabigol não tá jogando absolutamente nada. Lautaro Nada. também não tá jogando nada. O Dineno voltou voltou agora. Ah. O Dudu, pra mim, tem que jogar aberto. Dudu é o 12º jogador. Mas eu vou levantar uma questão aqui. O Gabigol não tá jogando nada? Eu também não vejo Eu também essa... acho, eu acho que vocês porque, estão sendo assim, extremamente criteriosos. Ou o Gabigol
Porque o Gabigol, o que ele faz de tão diferente do que ele fez nos primeiros jogos do Cruzeiro? O Gabigol é decisivo. Tem um pênalti, ele vai botar pra dentro. Ele vai ter 2 oportunidades no jogo, ele vai fazer uma. O Gabigol é isso. O time do Cruzeiro não tá hoje montado pro Gabigol jogar. O Gabigol ele não tá fora do time porque, na minha visão, tá? Porque ele tá mal. O Gabigol não tá mal. O Gabigol pega na bola, quebra a bola o tempo inteiro. Rapaz. Às vezes nem pega, né? Então por isso que... Exatamente. O time hoje não é preparado pro Gabigol jogar. É diferente dele estar jogando mal. E eu concordo que ele tem que estar fora hoje até o Cruzeiro encorpar, entender o jeito de jogar e, queira ou não queira, daqui a pouco você tem que arrumar um jeito dele ir voltando pro time, porque ele é um cara muito importante. Então eu acho que é diferente dele estar jogando mal. Mais uma questão pra mim de momento e da forma como o Cruzeiro tem jogado. Mas o problema é qual? É a pressão que o Gabigol não faz o que o Jorge tá fazendo? Também. Eu acho que é isso que tá pegando. Então aí, Rafa... É só isso que tá pegando. Eu até concordo. Porque bola... Você falou aí, e muitos times passaram por isso. O próprio Cruzeiro, o Atlético, quando tinha o Ricardo Oliveira, não tinha um time que produzia pro Ricardo Oliveira. Eu concordo nessa análise de um time que não produz pro atacante. Beleza, ponto. Mas ele tem que mostrar algo a mais. Já que o time não está encaixado para ele, alguma coisa ele também tem que mostrar mais. Mas vamos lá então, Zé Sem Jota. bola, Vamos lá. alguma coisa, então, parte dele, individual. Vamos lá, a gente tem que buscar a vaga dele. Porque o cara tem que brigar, Ok, cara. concordo, mas o que o Gabigol já fez de muito diferente? Não, aí o já fez, aí já foi passado. Agora é outra Então realidade. você acha que ele tem que se reinventar? Ou se reinventar, ou readaptar, ou mostrar algo a mais, porque ele é capaz, velho. É um jogador diferente. Nós não estamos falando do Bagre, não. Nós estamos falando de um jogador que vale 2, 3 milhões mês e que... Eu também não acho longe que Bagre. O Gabigol Cara, é muito bom jogador. Mas o que ele pode fazer diferente que vocês já viram, gente? Ele pode pegar a bola e driblar 3 e fazer um gol? Então, mas aí a gente tá pensando só com a bola? E se a gente pensar um pouquinho sem? Sem bola, ele vai ter que se reinventar. Exatamente. Tá? Eu nunca vi o Gabigol, ou melhor, com Jesus eu vi ele em alguns momentos sendo um pouco mais pressionante, sim. Com Jesus, quando jogava ele e Pedro, os dois pressionavam bem os zagueiros. Tá, ele pode melhorar um pouquinho a rotação dele. E o que dele. tirou ele do time não foi sem a bola? Ô, gente, assim, Foi a vamos falta de lá. competitividade? Então, Foi bem. Eu acho o Gabigol um ótimo jogador. Já cansei de falar a respeito disso aqui. Mas os 3 últimos anos da carreira, o Gabigol terminou no banco de reserva. Se ele não percebeu ainda que ele precisa se reinventar, aí o problema já não é com a gente, né? E outra coisa, o que a gente tá comentando aqui? É um time mais técnico ou um time mais combativo? Porque pra mim, se for um time mais combativo, o Gabigol não se encaixa nisso aí. Então se reinvente, porque o treinador precisa desse jogador. O problema do Gabigol é sem a bola, gente. Então, se reinvente. O Caio Jorge, ele só leva vantagem porque ele pressiona igual um maluco essa linha defensiva Ele de tá fazendo só gol. isso, não. Ele tá fazendo gol. Ele tá jogando com e sem a Mas o bola. Gabigol também fez gol, gente. Mas Então, eu não acho que é só isso, não, tá? Então o quê? Eu acho que o Caio Jorge é um jogador mais explosivo, Mais pra rápido. disputar uma bola em profundidade e tudo mais. Enfim, tem diferenças de Mas eu características não importantes. acho que foi isso que tirou ele do time. Pra forma como o Cruzeiro está se propondo a jogar, o Caio Jorge hoje é um jogador muito mais adaptado a ela do que o Gabigol, pelas características do Caio Jorge, com e sem a bola. Eu acho que com a bola, se você pegar os dois e olhar as características dos dois com a bola, é claro que se equivalem ao Gabigol, talvez seja até um pouco melhor. Mas, pra forma como o Cruzeiro pretende jogar, eu acho inclusive que com a bola o Caio Jorge entrega mais. Existem algumas dúvidas. Será que existem? Bom, pelo menos os treinadores estão revezando ali jogadores, trocando posições, nomes, tanto Leonardo Jardim quanto Cuca, segura um no banco, coloca outro como titular. Para o torcedor, para a imprensa, existem essas dúvidas? Vamos fazer uma comparação aqui. Quem deveria ser o titular e por quê? Começando com o Cruzeiro. E na lateral direita, meu querido Leandro Cabido, temos Fagner e o William. O William já foi convocado para a seleção brasileira, era um titular incontestável, principalmente quando tinha ali Gasolina, quando tinha Palácios, mas agora chega o Fagner nessa temporada. Aí o Fagner chega, joga, depois desaparece e agora reaparece. Tudo bem, os dois contundidos, mas vamos colocar em pé de igualdade física. Quem e por quê? Essa pergunta é quase uma ofensa, CJ. Sério? Hoje é o Fagner, disparado. Por quê?
Porque ele defende muito melhor do que o William. Aliás, o William não defende, né? Tá tão fácil assim? Tá. Tá Alguém muito fácil. Ó, se alguém discordar, Tá muito fácil. até para o quadro andar, eu vou fazer com cada um. Se alguém discordar, comente. Se não, é porque todo mundo calou e consentiu. Algo a acrescentar nessa Não. titularidade? Eu não vejo essa distância toda, não. Mas Eu eu também acho não que vejo o essa Fagner é o distância, não. titular. É porque assim, o Fagner tem poucos jogos, né? É por isso que vocês colocam ele É porque o titular. Fagner Errou fez um menos. jogo, Fagner fez um jogo ok contra o São Paulo. E fez um jogo, os primeiros, ele jogou... Ele saiu no intervalo? Não, foi no primeiro tempo ainda, né? Contra o Bahia? Não, saiu no intervalo. Foi no intervalo. No Aí intervalo. segurou, foi no finalzinho do É. primeiro tempo, aí seguraram até o É, intervalo. segurou. Jogou 45 minutos muito bons contra o Bahia. Mas assim, acho pouco ainda. Mas hoje, tiver que escolher entre os dois estando prontos, o Fagner é titular. Então, concordamos. Eu gosto muito do William. Não quer dizer que ele A deva fase ser do William titular. é bem ruim, Exatamente. bem ruim. Acho ele muito bom jogador. Mas Fagner na titularidade. Gris, Vidalba ou Jonathan Jesus? Pra mim também não há uma grande distância aí, mas eu acho, já falei que o Vidalba pra mim tem que ser titular do time do Cruzeiro. Por quê? Porque eu acho que é o mais regular ali. Ou seja pra lateral, seja pra zaga, eu acho que ele tem jogado com uma regularidade muito boa. Então, se compararmos com o Kaique, você também era Vidalba. Eu acho que ele tem que ser titular do time, seja na zaga ou seja na lateral. Mas acho que como zagueiro hoje na vaga do Jesus. Concordo. É porque da última partida o Jesus pelo lado Não, direito. não, mas esquecendo o lateral, não dá pra. A não partida dá do pra Jesus, a colocar última, na conta. a gente tem Não, que esquecer, CJ. A exatamente. gente não pode cobrar Mas nada do Jesus concordo. pela última partida. Mas fica na Mas memória zagueiro do torcedor. pro zagueiro ali, a comparação, eu concordo com o Grito. Concordo com o Grace, mas não vejo o Vidalba como lateral esquerdo de forma alguma. Ele tem que ser zagueiro. Então tá. Lucas Silva e Romero versus... Mas aí, a turma Wallace. mas aí a produção tá de sacanagem, Por né? quê? Porque é uma outra pergunta que... Não tem, que Não, tem mas resposta não, óbvia? aí dos três tem que jogar dois, é isso. Tem que jogar né? dois. É, Rom... Dos três tem que jogar Vou dois. perguntar pro Mirandinha, que o Mirandinha não respondeu, não. É você É, mesmo. não, Lucas Romero e Lucas Silva. Por quê? Porque tem desempenhado mais. Porque a gente né? tá vendo Essa Wallace- talvez seja mais fácil. Porque a gente tá vendo o Wallace se jogar, CJ. Não precisa nem dos outros dois estarem jogando bem, não. É a só ver maior o Wallace decepção, jogar. né? Mas, inclusive, pra você, Capitão, que com o Lucas Silva sempre cobrava? Gente, mas pra mim o reserva do Lucas Silva é o Matheus Henrique, ele é titular e o reserva imediato pra mim, que pensa mais ou menos da mesma forma. Não vou falar que tem as mesmas características, mas quem pra mim joga como um segundo volante mais adequado no Cruzeiro hoje, sem o Matheus Henrique, é o Lucas Silva. Então, pra você, se tivesse todo mundo fisicamente bem, se nós colocássemos um quarteto de Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Wallace, era Romero e Matheus Henrique. Hoje sim. Daqui a pouco inventam o Eduardo, né, professor? O Eduardo tá aqui com o outro aqui, ó. Mas Tá bom. Lucas Romero e Lucas Silva. Sem Hoje, a titularidade, então, Lucas Romero e Lucas Silva. Até porque quando teve o Romero com o Wallace e Lucas Silva com o Wallace, a dupla de volantes não deu certo. Em nenhum jogo. Acho que o Lucas Silva e o Wallace não jogaram juntos muitos. Ou É, melhor, foi poucos os dois minutos se juntos, jogou. Foram pouquíssimos minutos, mas quando não. teve Romero com o Wallace, não deu certo. Vide a final da Copa Sul-Americana no jogo Cruzeiro e Racing. Não deu nada certo. Então é Romero e Lucas Silva. O Wallace ali entra como uma grande decepção, por enquanto, até agora, na bolha virtual Hoje. e na real. Hoje, se tivesse todo mundo à disposição, minha dupla seria Lucas Silva e Matheus Henrique. Sério? Sim. Lucas Silva e Matheus Sim. Henrique? Quem fazendo a primeira volância ali? Lucas. Lucas Silva, primeiro volante, e Matheus Henrique. É, gente. E vocês Boa. querendo defender, né? Defender quem? A defesa É, do eu- Cruzeiro. Não, eu tenho um pouco de dúvida por isso, por característica. O Lucas Silva tem jogado bem, sim. Mas como primeiro volante você tem É a a sua... característica Ô, gente, mesmo. o Ele é um Lucas cara que se Silva- posiciona bem, que sabe jogar. O Romero é mais mordedor, né? Eu tenho um pouco de dúvida nessa escalação do Gris Eu aí. Eu acho que eu vejo fico muita- ainda com o Romero. Eu vejo muita dificuldade do Lucas Silva marcando em bloco baixo, tá, gente? Pra mim, ele é bom com a bola no pé. Nossa, aí você foi bem polêmico, hein, Gris? Lucas Silva e Matheus Henrique. É porque Eu não só- sei se o é porque só torcedor do ele Cruzeiro concorda escalaria com isso, também. não. É só porque é só o Gris que concorda Mas tudo com bem, isso. vocês podem ficar errados, não tem problema não. Tá gente. bom, de Eu vez tô em dando quando- a oportunidade de vocês acertarem, se vocês não quiserem. É, mas eu acho que Vou fazer o quê? Acho que você errou dessa Não vez. dá pra Lucas Silva jogar de primeiro volante. Acho não que dá. nem ele quer. Nem ele quer. E segundo, o Lucas Nem Silva já ele provou sabe, que gente. com a bola no pé, ele sabe trabalhar a bola, ele sabe pegar a bola, sabe distribuir o jogo. Vídeo o jogo contra o Bahia, porque quando a bola chegou no pé dele, ele soube distribuir. Ele soube parar o jogo quando teve que parar e soube acelerar a bola quando teve que acelerar.
Lucas Silva de primeiro volante sem chance alguma. É, meu do meio filho. pra frente. Só lembrando que Tô hoje contigo aí. o Cruzeiro, ele joga praticamente com o lado a não lado tem, dos não tem volantes. do primeiro volante ou segundo volante. Às vezes na pressão, um dos volantes sobe Salta. um pouco mais pra saltar e pressionar. Muitas vezes eles jogam lado a lado defendendo. E de vez em quando, na construção, um dos volantes, normalmente o primeiro volante, ele entra no meio dos zagueiros. Lucas Silva fazendo isso é interessante. O Cruzeirão mais lindo do mundo volta aos trabalhos nesta terça-feira na Toca da Raposa e começa a preparação para o duelo contra o Palestino. Jogo na quinta-feira. Vamos para o Chile, vamos para Coquimbo. O jogo não vai ser em Santiago. Essa partida no estádio Francisco Sanches Rumoroso, às 9h30 da noite. E para esse confronto, o técnico Leonardo Jardim já vem quebrando a cabeça. A segunda-feira foi de folga para os jogadores do Cruzeiro. Para a comissão técnica, não. Para a comissão técnica, ele vem pensando e analisou também a situação de GPS, o desempenho dos atletas também em vídeo, o que ele viu à beira do campo no duelo contra o Bragantino para fazer a lista de relacionados visando esse confronto. Tem o treino de hoje, tem o treino de amanhã e amanhã à tarde o time vai em voo fretado rumo ao Chile. O Cruzeiro geralmente faz essa viagem, né, para fora e também dentro do Brasil de voo fretado, que é uma forma também de preservar os atletas, um voo com um pouco mais de comodidade. E aí surgem algumas dúvidas. Será que ele vai utilizar o Dudu como titular? E aí poderia sair o Wanderson para dar também uma descansada no atacante? Será que ele vai também dar uma segurada no Caio Jorge? E aí uma chance de ter o Gabigol, ou até mesmo a colocação do próprio Dineno, jogador que entrou na partida passada contra o Bragantino, até saiu com uma dor ali no tornozelo, porque levou uma chegada um pouco mais forte, até sangrou, mas o Dineno tá aí, e buscando o jogo também, querendo minutagem, querendo mostrar serviço. No meio-campo, será que vai ter uma oportunidade para o Wallace? Um jogador que deve viajar é o Fabrício Bruno, até porque o Fabrício Bruno está suspenso da partida contra o Vasco da Gama e é possível que o zagueiro esteja ao lado do Vidalba para essa partida do Grupo E da Copa Sul-Americana. E pelo menos um atleta para a lateral direita, né? Fagner ou William. Os dois foram preservados do jogo contra o Bragantino, pelo menos um dos dois, para o confronto contra o Chile. Vamos aguardar o treino de hoje. Vai responder muita coisa e também o treino de amanhã responde aí de forma total o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Eu falei em nome de Sócio 5 Estrelas. Segue com você, minha amiga Nath Fiuza. Forte abraço. Então é isso, galera do Cruzeiro. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!